Boa noite a todos e a todas. Hoje teremos a nossa última aula sobre o tema a industrialização do Brasil. Caio Prado Júnior, em seu livro clássico História Econômica do Brasil, enumera as dificuldades iniciais enfrentadas pela indústria brasileira no período de transição entre a fase colonial monárquica e a República Velha. Em primeiro lugar, a abertura dos portos, decretada por Dom João VI, representou a entrada no país de produtos manufaturados ingleses de baixo custo, que arruinaram a pequena indústria que havia no Brasil. Em segundo lugar, a deficiência de fontes de energia, como o carvão em pedra, essencial para a expansão da indústria manufatureira. Em terceiro, o minério de ferro, necessário para a siderurgia, encontrava-se em nosso território, em locais de difícil acesso. Em quarto lugar, não havia no país um mercado consumidor relevante, pois grande parte da população era constituída de escravos, ex-escravos ou camponeses pobres e pequenos comerciantes. Nossa economia, desde o início do Brasil colônia, estava baseada na grande propriedade rural e na monocultura para exportação, com base no trabalho escravo, sendo produzido aqui apenas o indispensável para a subsistência, como as roças de feijão e mandioca. Por outro lado, embora o Brasil tenha dimensões continentais, não havia redes de comunicação e de transporte que unificassem o país, que apresentava, assim, sérios obstáculos à unidade nacional, prejudicando qualquer esforço planejado de desenvolvimento. A questão das tarifas alfandegárias, por sua vez, era controversa. Para os produtores rurais, era interessante que elas fossem reduzidas, o que facilitava a importação de fertilizantes e de maquinário para a agricultura. Já para os industriais, era mais interessante a elevação das tarifas alfandegárias, pois a entrada de produtos estrangeiros de qualidade no Brasil, a preços mais baratos, fazia concorrência aos produtos nacionais, que tinham preços mais altos. Mudanças políticas no governo federal, ora favoreciam os industriais, ora os fazendeiros, que estavam, no entanto, unidos no parlamento, defendendo as pautas conservadoras. Ainda hoje, se nós pensarmos na composição, do Congresso Nacional, se há representantes do boi, da bala e da Bíblia, também há representantes dos grandes comerciantes, dos industriais, dos banqueiros. Eles podem ter diferenças entre si, porém, eles estão unidos na defesa da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e de várias outras medidas que precarizam as condições de trabalho, prejudicam a classe trabalhadora e favorecem apenas aos grandes capitalistas. Uma outra questão que eu queria colocar a respeito do que foi dito aqui
é que na eleição em que Dilma concorreu com Aécio Neves, né, antes do golpe de 2016, Aécio Neves, num dos debates, defendeu o modelo chileno, que era um modelo econômico herdado por Pinochet, de privatização total, né, de neoliberalismo levado aos extremos. O Paulo Guedes quer agora, queria também, né? Fazer agora. Oi? É o do Paulo Guedes também, né? Sim, é o mesmo credo, né, da escola de Chicago, né, do neoliberalismo levado às últimas consequências. E o Aécio Neves chegou a defender, num desses debates, o ingresso do Brasil na Aliança do Pacífico, que é uma aliança formada por Estados Unidos, Canadá, México, Peru, Chile, que criaram uma área de, aspas, livre comércio, fecha aspas. Agora, o que significa livre comércio com os Estados Unidos? Digamos que eu tenha uma fábrica que produz essas garrafas de água e eu vendo cada uma por R$ 10. Tem uma empresa americana que também fabrica garrafas de água e ela vende por R$ 5. O que acontece? A minha fábrica fecha, os meus operários ficam desempregados e a empresa americana aumenta os seus lucros. Isso é o que significa, né, o livre comércio com os Estados Unidos. Por isso, quando se fala em protecionismo, o protecionismo está muito ligado às tarifas alfandegárias. Mesmo os Estados Unidos são protecionistas em relação a alguns produtos para defender os interesses das empresas norte-americanas. Eles não querem que, de repente, um produto brasileiro muito mais barato chegue lá. Pois bem, continuando a nossa linha de raciocínio. Um elemento favorável à nossa atividade industrial era a abundância do algodão, matéria-prima utilizada na indústria manufatureira. Nós já vimos, algumas semanas atrás, quando estudávamos o livro de Caio Prado Júnior, que houve um ciclo do algodão no Brasil, quando as fazendas, né, produtoras de algodão dominavam um grande segmento do mercado, do mercado internacional, até serem superadas pelas plantações norte-americanas. O fato de haver mão de obra numerosa, de baixo custo, ainda que não especializada, também foi um fato positivo, assim como a acumulação primitiva de capital pelos cafeicultores paulistas, que investiram parte de seus lucros na atividade industrial. Como diz o Jacó Gorender, naquele livro sobre a burguesia brasileira, as primeiras indústrias brasileiras, elas incluíam, inclusive, trabalho escravo ou de ex-escravos. Depois, né, da alforria, depois da Lei Áurea, além de trabalhadores que vinham de uma condição de servidão, os industriais logo contrataram também operários europeus, principalmente italianos, que eram mais qualificados, que já tinham experiência no trabalho fabril, e que trouxeram, junto com eles, né, para o nosso país, as ideias anarquistas, e provavelmente as primeiras ideias comunistas, que acabaram levando à greve geral de 1917 e a fundação, né, do Partido Comunista do Brasil em 1922.
Bem, entre 1890 e 1895, foram criadas 425 fábricas. Em 1907, elas serão 3.258, empregando mais de 150 mil operários fabris. No início, a maioria das fábricas estava instalada no Distrito Federal, Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Mas logo São Paulo tomará a dianteira, sendo responsável, no inísio do século passado, por 40% das indústrias do país. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, favoreceu e muito o desenvolvimento de nossa indústria, pois, com a dificuldade de importação de produtos manufaturados da Europa e dos Estados Unidos, as fábricas nacionais buscaram substituir essas importações por mercadorias produzidas em nosso país. Em 1920, existiam aqui mais de 13 mil indústrias, que empregavam 275 mil operários fabris, número expressivo na época. Além da indústria têxtil, desenvolveram-se outros ramos industriais, como a indústria de alimentos e bens de consumo. Após a Primeira Guerra, uma nova tendência que surgiu no Brasil foi a da entrada do capital estrangeiro para a instalação em nosso território de filiais das matrizes europeias, em setores como a indústria química, farmacêutica, de equipamentos elétricos, de alimentos e de motores, entre outros. As empresas estrangeiras beneficiavam-se de matérias-primas já encontradas no Brasil, como a borracha, o baixo custo da mão de obra e a possibilidade de volumosas remessas de lucros para o exterior, com pouco controle estatal. Aliás, um dos motivos do golpe de Estado que derrubou João Goulart, em 1964, é que ele queria rever a porcentagem dessas remessas de lucro para o exterior. Nesse período, acontece também a compra de áreas naturais ricas em minérios, sobretudo o ferro, por grandes empresas capitalistas europeias e norte-americanas, que passaram a controlar, desse modo, nossas principais jazidas, tendência que se mantém até os dias de hoje, com a privatização da Companhia Vale do Rio Doce no governo de Fernando Henrique Cardoso. O próprio desmatamento da floresta amazônica não visa apenas atender aos interesses do agronegócio, mas também ao interesse dos mineradores, sendo que o subsolo da Amazônia é muito rico, inclusive em nióbio, que é um metal estratégico para a aviação militar e para a construção de mísseis e foguetes. Conforme escreve Jacó Gorender, em seu livro A Burguesia Brasileira, o desenvolvimento capitalista no Brasil aconteceu de modo singular,
pois a nossa burguesia industrial convive sem grandes conflitos com o latifúndio. Muitos industriais, inclusive, eram também cafeicultores. Com o capital estrangeiro, apesar das perdas que isso representa para a indústria nacional, e com o Estado, apesar da ideologia liberal, que defende a livre iniciativa, sem controle estatal. A respeito dessa pluralidade de interesses da burguesia brasileira, eu vou citar um único exemplo. Eu trabalhei durante alguns anos na assessoria de comunicação do Hospital São Luís, né, que era de propriedade da família Marco Antônio. Essa família tinha investimentos em fazendas de criação de gado, em açougues e em hospitais, né? Ou seja, segmentos que têm tudo a ver uns com os outros, né? É bastante curioso. Prosseguindo. Na prática, desde a década de 1930, sobretudo na época de Getúlio Vargas, o Estado foi um grande estimulador da industrialização brasileira, criando empresas estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Eletrobras, além do Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES, que é fundamental para a realização de empréstimos para empreendedores, além de criar a rede ferroviária nacional, né, muito importante quando se pensa na unidade nacional. Você precisa ter redes de comunicação e de transporte que unifiquem o país, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político e até militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, repete-se o quadro verificado no conflito anterior. Há uma queda brutal nas importações, agravada pelo torpedeamento de navios mercantes ocidentais por submarinos alemães, o que provoca novo surto de desenvolvimento industrial para substituição de mercadorias estrangeiras por outras produzidas no Brasil. O Brasil, na época da Segunda Guerra, apesar do flerte de Getúlio Vargas com o nazismo e com o fascismo, ele procurou uma neutralidade, pensando apenas nas relações comerciais. Então, ele fazia comércio com a Alemanha e fazia comércio com os Estados Unidos. Só que os alemães não gostaram disso. Eles tentaram impor um bloqueio, né, continental, como fez Napoleão 150 anos antes, contra a Inglaterra, sobretudo. Era uma estratégia alemã sufocar a Inglaterra para que ela não pudesse receber alimentos, equipamentos ou armas de fora. E os Estados Unidos eram um grande fornecedor de armamento, sobretudo, para os ingleses. E o Brasil, por sua vez, tinha comércio com os Estados Unidos. Daí que os submarinos alemães começaram a afundar também navios brasileiros, obrigando Getúlio, talvez contra sua vontade, a declarar guerra contra a Alemanha e a Itália. O interesse comercial se sobrepôs à simpatia ideológica. Pois bem, no segundo governo de Getúlio Vargas, né, nos anos 50, depois que caiu a ditadura do Estado Novo, em 1945,
houve a redemocratização do Brasil, e Getúlio foi eleito por via democrática pelo antigo PTB, né, Partido Trabalhista Brasileiro, que não tem nada a ver, né, com o atual PTB do Jefferson. Então, no segundo governo de Getúlio, de caráter nacionalista e populista, que nós estudaremos na semana que vem, foi criada a Petrobras, que hoje é uma das maiores empresas do setor no mundo e a mais lucrativa do país. Isso é algo que a burguesia nacional odeia. As empresas mais lucrativas do Brasil são estatais, a Petrobras e o Banco do Brasil. Após o suicídio de Vargas, que sofreu uma oposição muito semelhante àquela sofrida pela Dilma. Inclusive, se nós pesquisarmos nos jornais da época, quais eram as principais acusações contra Getúlio, que também foram as mesmas acusações contra o João Goulart e contra Dilma. Corrupção e comunismo. E no item corrupção, tanto no governo de Getúlio, quanto no governo de Jango, quanto no governo de Dilma, a corrupção era colocada como sinônimo de Petrobras, que há décadas, né, é a grande pedra no sapato da burguesia brasileira e das grandes empresas internacionais, né, que adorariam abocanhar a Petrobras a troco de banana. Bom, após o suicídio de Vargas, acontece novo período de expansão industrial no governo de Juscelino Kubitschek, que traz ao Brasil as grandes montadoras internacionais de automóveis, modernizando e diversificando o nosso parque industrial, ampliando nosso mercado interno e também as exportações de produtos industrializados. Claro, as empresas transnacionais visam o lucro, o máximo de lucro possível. Elas pagam salários aos operários brasileiros inferiores aos salários pagos a operários europeus, japoneses, ingleses ou americanos. E a remessa de lucros para o exterior é altíssima. No entanto, nós não podemos desdenhar o fato de que essas empresas ajudaram na diversificação, né, da nossa indústria e também na especialização do trabalho de todos os operários envolvidos em uma grande montadora de automóveis. Num futuro hipotético, caso aconteça uma revolução socialista no Brasil, a Volkswagen pode ser simplesmente estatizada, colocada sob controle dos operários que trabalham nas fábricas, e aí nós mudamos o nome, né, do carro Volkswagen para Lula Móvel, né, sei lá, o Zumbi, nós rebatizamos os carros. É importante que nós já temos a tecnologia, já temos as ferramentas, conhecemos os processos industriais, daí que num processo de socialização, todas essas empresas passam a fazer parte de nosso patrimônio. Então, vamos criticar as transnacionais, sim, mas pensando no ganho, pensando também no ganho que elas trazem para nós, no que diz respeito à diversificação do parque industrial e apropriação tecnológica. Bom, no entanto, houve pouco investimento público em pesquisas de tecnologia de ponta, né? Desde a época
do Juscelino e até antes dele, até hoje, permanecendo o Brasil dependente em termos econômicos e tecnológicos em relação aos Estados Unidos, numa posição de semicolônia. E com o governo Bolsonaro, isso se agravou, né, ainda mais, com o fim das bolsas de pesquisa, os cortes, né, das bolsas de mestrado e doutorado, investimentos em ciência e tecnologia caíram para quase zero, enfim. E, junto com isso, a evasão de cérebros, né? Se eu sou um físico nuclear, né, especializado, com doutorado nos Estados Unidos, pós-doutorado na Sorbonne, sou um dos maiores especialistas do mundo no assunto, por que eu vou ficar no Brasil? Eu vou trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu vou ser aceito no Japão, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Né? O meu currículo permite que eu seja contratado em qualquer lugar. A evasão de cérebros é um dos pontos graves, né, do corte de investimentos, né, do Bolsonaro na educação, né, na ciência e na pesquisa. Bem, eu falei agora há pouco nessa posição, né, de semicolônia. Vamos apenas recordar esse conceito. Quando o Brasil foi colônia de Portugal, os soldados que estavam na colônia eram todos portugueses. Os juízes eram todos portugueses. Os administradores eram todos portugueses. Os senhores de engenho eram todos portugueses. Enfim, toda a elite era dominante. Perdão, toda a elite dominante era portuguesa. Os brasileiros, que ainda eram um povo em formação, né, em processo de formação, pela miscigenação de negros, índios e europeus, esses brasileiros faziam trabalhos braçais, na posição de escravos ou de quase escravos. Mas toda a elite dominante era portuguesa. Numa semicolônia, é diferente. Os juízes são brasileiros. Né? O Sérgio Moro é brasileiro. Aquele outro da Lava Jato, o Deltran, é brasileiro. A Rosa Weber é brasileira. Enfim, todos os juízes, né, envolvidos no julgamento do suposto mensalão, né, ou mentirão, todos eles eram brasileiros, ainda que atendendo a interesses internacionais. Os proprietários dos meios de comunicação são todos brasileiros. Família Frias, família Mesquita, família Marinho, mas elas obedecem a interesses estrangeiros. A mesma coisa a cúpula das Forças Armadas. Enfim, a nossa elite dominante pode ser brasileira, mas ela atende a interesses de fora. Isso é o que caracteriza uma semicolônia. Nós nos emancipamos de Portugal, nos tornamos uma semicolônia da Inglaterra e, na sequência, uma semicolônia dos Estados Unidos. E sempre que algum presidente contraria interesses estratégicos norte-americanos, acontece aqui algum golpe de Estado ou algum tipo de pressão que acaba levando ao afastamento do presidente, seja o suicídio de Vargas, seja a deposição de Jango ou a deposição de Dilma, toda a campanha feita contra o Lula e mais aquilo que ainda pode vir a acontecer em futuro breve. Espero que não. Essa caracterização, né, semicolonial, eu acho correta. Já a caracterização semifeudal
que a Luciana gosta muito, eu acho incorreta, porque no Brasil nunca houve feudalismo. Nós tivemos escravismo colonial, como estudou Jacob Gorender naquele livro, né, que nós lemos aqui em algumas aulas do curso. No escravismo colonial, você tem a grande propriedade de terra, você tem a monocultura e você tem o trabalho escravo que produz mercadorias para exportação. Já no feudalismo, você não tem trabalho escravo, você tem o trabalho servil. O servo da gleba, ele é livre, ele não é um escravo. Ele recebe uma parte da terra do senhor para ele cultivar o que ele quiser. Então, ele trabalha nas terras do seu senhor feudal e trabalha nas horas livres, nas terras que são concedidas a ele para a produção de alimentos. E um feudo é autossustentável. Ele produz ali uma policultura para consumo interno. O feudo não produz para exportação, ele produz para o consumo interno. O simples fato de haver uma grande propriedade de terras concentradas em poucas mãos não caracteriza o feudalismo. Nos Estados Unidos, isso também acontece. O que caracteriza um modo de produção, qualquer que seja ele, é o regime de propriedade e o tipo de trabalho, segundo Karl Marx. Ele vai caracterizar o capitalismo como aquele sistema em que a propriedade dos meios de produção é privada, o que é diferente da propriedade feudal. No feudalismo, eu tenho um pedaço de terra e eu posso outorgar um pedaço de terra para Marta, que será minha vassala, e ela vai cultivar, né, aquele pedaço de terra e também vai trabalhar nas minhas terras. Mas a terra que a Marta cultiva não é propriedade privada dela. Ela rendou de mim. E a Marta, por sua vez, pode oferecer parte dessa terra para a Andréia. Aí a Andréia passa a ser vassala da Marta. Isso é feudalismo. No capitalismo, a propriedade é privada. E há o trabalho assalariado. Um escravo não recebe salário. Um servo da gleba não recebe salário. Um operário industrial ou um trabalhador rural, por piores que sejam as condições de vida no campo, recebem salários e têm direitos trabalhistas. O trabalhador rural passou a ter os mesmos direitos trabalhistas que o trabalhador urbano no governo Lula. Antes disso, ele recebia o salário e ponto. Era só o salário. Hoje ele tem o salário, tem 13º, tem aposentadoria, tem fundo de garantia, enfim, todas as garantias legais. Isso caracteriza trabalho assalariado, portanto, capitalismo. Então, podemos falar, sim, que o Brasil é um país semicolonial, mas não que é um país semifeudal. É um país capitalista atrasado, um país com capitalismo dependente. Enfim, mas vamos prosseguir. Na década de 1960, sofremos um golpe de Estado cívico-militar, que levou a uma ditadura que se manteve por 20 anos, período no qual a propaganda anticomunista se aliou ao discurso em defesa da livre iniciativa e da propriedade privada. Curiosamente, nesse período, houve a criação de inúmeras empresas estatais, inclusive indústrias estratégicas, como a Embraer, que se especializou na produção de pequenos aviões de transporte militar, como o Bandeirante, e caças a jato, como o Chavante, e depois o A1.
a Imbel e a Engesa, que produziam tanques, carros de combate, foguetes de uso militar e outros equipamentos, exportados a vários países do mundo, inclusive os Estados Unidos, que compraram o avião de treinamento militar Super Tucano. Não é por acaso que a Embraer foi privatizada e comprada pela Boeing. Além do Super Tucano, a Embraer também iniciou a fabricação do KC-390, que é o avião de transporte militar mais moderno do mundo. E vai começar também a produzir o caça Gripen, aquele caça sueco, né, que foi comprado pela Dilma, com transferência de tecnologia para o Brasil. Bem, a queda da ditadura, após o movimento das diretas já e a eleição de José Sarney e Tancredo Neves no colégio eleitoral, levou a um ciclo de feroz neoliberalismo e privatizações de empresas estratégicas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, Volta Redonda, a Vale do Rio Doce, a Telebrás, sobretudo nos governos de Fernando Collor e de Fernando Henrique Cardoso, Fernando I e Fernando II, que aumentaram a nossa dependência em relação ao grande capital internacional. Nos governos de Lula e Dilma, aconteceu um novo estímulo às atividades produtivas, em detrimento da especulação financeira. A parte da oposição que foi feita a Dilma foi porque ela reduziu os juros bancários e, portanto, os lucros da especulação. Lula e Dilma privilegiaram, em particular, os campos da engenharia civil, inclusive exportação de serviços de engenharia civil, criando empregos para trabalhadores brasileiros, né, no estrangeiro, construção de plataformas marítimas para prospecção de petróleo, de aviões a jato, equipamentos militares, entre outros setores. Quando falamos na construção de aviões a jato, de plataformas marítimas, estamos falando de coisas muito avançadas, o que implica numa diversificação muito grande da indústria. Não é qualquer país no mundo que é capaz de construir um avião a jato. O número de empresas industriais do país, em 2019, chegou a 306 mil, com uma queda acumulada de 8,5%, ou menos 28,6 mil empresas desde 2013. Essas empresas ocupavam, até 2019, 7 milhões e meio de operários, contingente que vem recuando há 6 anos, desde o golpe de Estado, né? Acumulando queda de 15,6%, com menos 1,4 milhão de trabalhadores. Vocês acompanham nos noticiários os vários fechamentos de fábricas que vêm acontecendo na região do ABC Paulista e em outros lugares do Brasil. Daí que se fala em desindustrialização do Brasil, provocada por essa política econômica iniciada pelo Temer e continuada, né, pelo Bolsonaro. O faturamento bruto total das empresas, em 2019, alcançou 4,8 trilhões de reais, sendo 82,% da venda de produtos e serviços industriais,
8,3%, decorrentes da receita gerada por atividades não industriais, e 9,2% por outras receitas. Em 2019, em 2021, a indústria respondeu por 22% do PIB e por 71% das exportações brasileiras de bens e serviços. A indústria brasileira hoje é ampla e diversificada e inclui fábricas de automóveis, aviões, navios, empresas metalúrgicas e siderúrgicas, têxteis, de alimentos, bebidas, calçados, vestuário, papel, celulose, químicas, petroquímicas, de plásticos, construção civil, equipamentos eletrônicos e de informática, entre outros. Daí que falarmos que o Brasil é um país mais agrário do que industrial, não é exatamente assim. Inclusive porque o setor majoritário na economia brasileira, hoje, não é nem a indústria, nem o campo, mas o setor de serviços, que corresponde, segundo o IBGE, a 70% da força de trabalho no país, incluindo aí bancários, professores, enfermeiros, enfim, todos aqueles serviços, né, chamados de terciários, que não estão ligados diretamente nem à indústria, nem à agricultura. Somos um país capitalista atrasado. Somos um país dependente, né, ainda semicolonial. E nos incluímos numa categoria que um economista belga, né, o Ernest Mandel, chamava de desenvolvimento desigual e combinado. Ou seja, um grau de desenvolvimento não linear, diferente do que aconteceu na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, onde o materialismo histórico do Marx se aplica de maneira quase mecânica. Então, houve a escravidão, houve o feudalismo, houve o capitalismo, em alguns desses países houve experiência socialista. No Brasil, não. No Brasil, nós temos uma curiosa mistura de vários tempos históricos simultâneos. Aliás, não é uma característica apenas do Brasil, mas da América Latina, de todos os países em desenvolvimento. Nós temos comunidades que vivem na época do Neolítico. 100 mil indígenas brasileiros, por exemplo, se fossem colocados num período histórico, seria o do Neolítico. Nós temos trabalhadores que vivem em regime similar à escravidão. Nós temos trabalhadores que trabalham em grandes fábricas, em grandes companhias agrícolas, dentro de um sistema já plenamente capitalista. E temos fazendas em que o modo de trabalho, ainda que seja capitalista, inclui alguns vestígios da cultura feudal. Embora não tenha havido feudalismo no Brasil enquanto modo de produção, houve sim uma cultura feudal trazida para cá pelos senhores de engenho, né, pelos administradores, né, das capitanias hereditárias, vários costumes medievais, né, que chegaram ao Brasil. Então, nós temos vários tempos históricos misturados, até alguns esboços, né, de socialismo nos acampamentos do MST, né, nas ocupações, né, onde há agricultura familiar, né, visando o consumo interno e não exportação.
nós temos um tipo de capitalismo híbrido, podemos dizer assim, e que talvez nunca chegue a ser um capitalismo pleno, porque para isso nós precisaríamos de uma burguesia nacional ou de um setor expressivo dela que tivesse um projeto de construção de um país, um projeto soberano de desenvolvimento, que rompesse com latifúndio, que rompesse com grande capital internacional e que visasse a nos transformar em uma grande potência. A burguesia brasileira nem pensa nisso. Ela prefere investir no mercado financeiro para ter um retorno rápido do que abrir uma unidade produtiva. Daí que aquela velha política da Terceira Internacional, que falava na revolução por etapas, primeiro a etapa burguesa, democrática, depois a etapa socialista, é um conceito já anacrônico, que foi válido durante bastante tempo, mas que hoje não é mais, porque nós não temos a burguesia nos países periféricos, semicoloniais, como uma classe avançada. Hoje, só poderíamos pensar num projeto mais ambicioso dentro de uma perspectiva socialista, ainda que esse socialismo não seja linear, não seja imediato, seja feito aos poucos, em várias etapas, mas, na minha opinião, somente dessa maneira seria possível construirmos um país, né, próspero, soberano, independente e socialista. Bem, esse era o conteúdo que eu tinha para a aula de hoje. Na semana que vem, conversaremos sobre o getulismo, tanto o Estado Novo, quanto o segundo período de Vargas, né, nos anos 50, em que ele adota uma política nacionalista e populista, para depois avançarmos no nosso conteúdo até chegarmos ao governo João Goulart, o golpe de 64, a ditadura militar e a luta pela democratização do Brasil.